E aí, gente, conforme prometido, voltamos rapidamente para iniciarmos a segunda parte da conversa que estamos tendo aqui no Instituto Nemes com a professora Fernanda Guerra. Eu penso que pela audiência, pelo número de comentários e pelo número de pessoas participando da live, o assunto é de muito interesse, é muito atual e, de fato, como o tempo da live é muito restrito, coisas importantes ficariam não ditas, então nós, atendendo aqui a essas inúmeras ponderações, resolvemos estender o tempo da live. Deixa eu trazer a Fernanda novamente à sala para a gente continuar o nosso bate-papo. Bem-vindo, Wesley, bem-vindo, Vitor. A Arlota está aqui junto com a gente. Oi, Fernandinha, tem uma galera chegando, gente que não Muito estava na legal, primeira parte entrando para a segunda. Bem legal aí. muito bom, feliz. Deixa eu fazer umas outras ponderações aqui Uhum, na sequência. sim. Você foi falando, eu fui anotando, foi falando, eu fui anotando. Botei aqui, contratos conscientes como mecanismos para tratamento de conversas difíceis, o Uhum, advogado atuando como um facilitador do diálogo, tomando cuidado com a linguagem, tomando cuidado com a estética. E a gente chegou à conclusão que sem educação a gente não consegue formar essa cultura. Então, a educação vem na base de tudo. Isso pode ser sim. educação formal, no ambiente escolar, no ambiente universitário, ou informal, dentro da sua própria casa, no seu convívio com outras pessoas. É bem bacana. Uma Uhum, frase que me marcou bastante: sustentando elos reais, eu já tinha marcado ela aqui. Construir consenso não é barganhar. Eu acho que barganha tem a sua hora, mas no momento em que você está pensando em relações duradouras, de execução diferida, de trato uhum, sucessivo, a barganha ela é boa naquela prestação de execução imediata em que eu estou aqui querendo comprar alguma coisa, você está aí querendo vender alguma coisa, a gente está barganhando e no uhum. final vai ficar bom para você, vai ficar bom para mim, sendo bom para ambas as partes, negócio perfeito. Agora, não se deve pensar com este propósito, com esse objetivo, em relações duradouras, contínuas, de trato sucessivo, de execução diferida, porque como você bem colocou, eu estou tentando aqui só resumir para quem está chegando agora, como você bem colocou, as coisas mudam. Nós que estamos aqui agora não somos as mesmas pessoas, não estamos na mesma relação que iniciou aquele contrato. Nós mudamos, a relação mudou, tudo mudou. Então, é preciso que a gente olhe para aquela relação não como uma fotografia, algo estático, mas como um filme, algo dinâmico, que teve Exatamente. altos e baixos, teve variações, e entender essas variações para chegarmos ao objetivo, esse sim, estabelecido no início, mas que por conta de vicissitudes ficou com a sua com o seu resultado comprometido. Aí você botou aqui, olha, relações harmônicas trazem paz social. Isso é fantástico. Eu fiz uma observação, né, da necessidade da mudança de paradigmas. Isso é Uhum, paradigmático. E tudo sim. que implica em mudança de paradigma, a crítica primeira que a gente escuta é a seguinte: isso é utópico. Toda vez que a gente fala em Sim. mudança de paradigma, tem sempre um arauto do pessimismo para dizer isso é É, utópico. quando eu falo de mudança de paradigma, né, eu tenho duas posições, né? E a gente está muito diante de um lugar quando eu olho, por exemplo, a gente pode trazer o caso concreto que é a pandemia, né? Uma necessidade de uma mudança de paradigma. Eu tenho um lugar de negar e eu paraliso. Então, o que eu faço? Eu fico aqui, isso não está acontecendo, é uma postura. Ou um movimento oscilatório. E aí, por exemplo, eu vou trazer a questão aqui para os contratos conscientes. Os contratos conscientes. O Erson, você sumiu. Oi? Ah, eu não sei se foi essa. Agora eu mudo. E aí eu tenho quando eu penso em mudança de paradigma, como eu estava falando, eu posso ter a paralisação, eu não reconheço, então eu nego.
fico aqui, estático, nada disso está acontecendo. Eu nego. Ou eu vou para um lugar da mudança, beleza, então eu vou dar um giro de 180, mas eu tenho um outro lugar que é um caminho, que é um estado oscilatório, que eu sinto, por exemplo, que uma ferramenta perfeita são os contratos conscientes, onde eu tenho que juntar o velho com o novo. Então, qual é assim, a minha utopia? É que a gente, num futuro, que eu não vou estar aqui para ver, você não vai estar, talvez seus filhos, acho que não, nem o meu, mas que as pessoas simplesmente não precisem nem contratar. E a gente não precisa nem falar. Se comunica com telepatia e está tudo certo. Eu olho para você, já te escaneio, já sei o que é. Já te sinto e a gente contrata ali. Mas enquanto isso não é possível, o que eu faço no meio desse caminho? Bom, eu tenho que trazer isso para o papel. O papel é importante para mim. Me dá uma estabilidade nesse mundo concreto que eu vivo. Tá, mas só o papel? O que adianta eu fazer uma sociedade? Eu estou trazendo muita questão societária porque ela traz muitos aspectos para a gente trabalhar numa relação duradoura e que não é uma relação de casamento, mas é uma relação que traz muitas implicações e muitas conversas difíceis, mas o contrato consciente tem múltiplas aplicações, a gente pode falar ali na frente depois. O que adianta eu trazer para o papel essa relação tão estimada, um papel que eu jogo na gaveta e depois só vou pegar esse papel novamente quando eu quero romper isso e eu nem vou dar conta dessa ruptura, eu vou dar isso na mão de um terceiro. Então, nessa mudança de paradigma, por exemplo, que é o que a gente está vivendo agora, e qual é a mudança de paradigma? O nosso estilo de vida como sociedade é insustentável. É insustentável a ponto da gente viver situações como essa que a gente está vivendo de uma pandemia. Então, o corona é uma fumaça que fala de um fogo que está aqui embaixo. Qual é esse fogo? A gente tem um lifestyle insustentável quanto humanidade. E a gente precisa olhar para isso. Beleza, vamos olhar? Não sei, pode ser? Não, também não sei, mas é um fato. Então, tá assim, o mundo não pode parar. Não pode? Deixa eu ver um corona aqui que a gente para. Então, assim, o paradigma fala um pouco sobre isso, né? Fala muito sobre isso. Então, uns vão negar, dizer, olha, tem que saber, vão para a rua, abre tudo e dá seu jeito. Outros vão para o meio do caminho e outros, nossa, agora eu vou viver na floresta e vou abrir mão do consumo, eu não vou mais viajar, eu vou parar de... Enfim. Então, eu sinto que, por exemplo, o contrato consciente é uma ferramenta desse estado oscilatório. Eu tenho velho, eu tenho novo, o que eu faço com isso? Que ponte que eu construo? E, mais uma vez, eu trago o nome, não é à toa, que esse Sustentando a Luz Reais é o nome justamente da consultoria, da Ser Consultoria. Ser Consultoria Sustentando a Luz Reais. Porque é também um caminho para que a gente possa, daqui a pouco, estar num lugar onde o fio do bigode volta a valer, onde o aperto de mão é o necessário para a gente estar lidando com absolutamente todas as alegrias e tristezas de uma relação. Mas enquanto a gente não pode lidar dessa forma, eu tenho uma ferramenta como o contrato consciente, que é uma ferramenta para lidar com a mudança de paradigma. Então, assim, um dos pressupostos, assim, uma dos lugares que a gente, quando fala de mudança de mindset, a gente traz de paradigma, é justamente essa constatação, até um termo das Forças Armadas Americanas, né, que é o mundo VUCA, né, volátil, imprevisível, complexo e ambíguo. Né? Essa terminologia trazida pelos americanos é uma terminologia usada pelas Forças Armadas. Então, mas que ela retrata o mundo que a gente vive. Então, tudo é volátil, tudo é imprevisível, tudo é complexo e ambíguo. Como eu vou lidar com isso? As coisas não são estáticas. Se você quiser tratar dessa forma, meu amigo, não precisa ser o corona, sabe? As coisas são rápidas, são fast, e é isso. A gente acorda e vive de manhã. E é muito interessante a gente falar disso, porque parece algo novo, algo que a nossa mentalidade ocidental está muito introjetando e falando agora, mas é algo, por exemplo, inerente na mentalidade oriental. Eu passei agora, pouco antes, no carnaval, eu passei 15 dias no Butão estudando a felicidade interna bruta. Lá eles têm o Ministério da Felicidade, e eu fui para lá estudar na verdade não é um ministério, é um Conselho da Felicidade,
E justamente essa imprevisibilidade, complexidade, isso é algo inerente para a filosofia budista. Então, é algo que a gente, como Ocidente, está aprendendo a falar, a pensar, a realizar, mas que não é nada de novo. É simplesmente uma constatação do movimento da vida. Então... Você trouxe aí lições muito bacanas. Eu tenho, assim, em algum momento da minha espiritualidade, eu sinto que eu tenho uma forte vinculação com o Oriente. Isso é uma coisa assim, que a gente traz, que a gente carrega e não tem muita explicação para isso. Eu fiz artes marciais dos meus 9 aos meus 22 anos de idade. A filosofia oriental, para mim, sempre foi muito encantadora. Na minha busca por religiosidade, né, eu frequentei bastante tempo, durante muitos anos, a Igreja Messiânica, que é uma igreja com raízes japonesas. O próprio budismo, eu frequentei muito tempo essa cultura, estudando, etc. Então, eu tenho assim, muita proximidade. E passei momentos muito felizes com a Andréa lá no Japão. É como se eu tivesse assim, estou em casa. Né? A cultura, a maneira como eles encaram a vida, o respeito que eles têm pelas pessoas, os exemplos de vida que eles nos dão, são algo assim, gente, admirável e invejável mesmo, porque é outro nível de civilização, é um outro universo. Então a gente aprende essas coisas e a gente tem que passar isso para os nossos filhos. Não posso também esperar que a escola faça tudo, mas se eu conseguir transmitir algum valor, se eu conseguir transmitir algum exemplo, ou através dos exemplos, né, as lições que eles precisam aprender, gente, é essa a razão de ser da nossa existência. Ninguém está aqui para chupar bala, ninguém está aqui de férias, a gente está aqui para fazer alguma coisa e deixar alguma coisa de útil. Para aprender, né? Então, quanto antes a gente entender que a gente não está aqui para se servir, mas para servir aos outros, eu acho que é menos doloroso, menos sofrido, é mais rápido. E você deixa resultados, você cumpre a sua missão. Você trouxe aí, e eu volto de novo, eu fico muito preocupado. Como é que eu preparo esse profissional? Existe técnica? Sim. Precisa de educação, assim, duas coisas, né? É muito isso, né? Quando eu quis trazer a questão do Oriente, era muito para a gente entender que parece que a gente está falando de novidade, pode ser para um paradigma ocidental, seja uma novidade, mas existem culturas que já vivem esse lugar do reconhecimento da interdependência, do reconhecimento da colaboração, do acolhimento da diversidade. E aí, isso vale uma outra live, que é a ida para esse estudo da felicidade interna bruta, do FIB, né, que é do Butão, que é algo muito interessante, que foi um lugar de pesquisa muito para esse lugar da metodologia dos contratos conscientes. Alguém trouxe aqui, o Wesley, se eu não me engano, um livro chamado Tal da Física, do Frei João Capra, e o Frei João Capra é um físico incrível, já tive alguma oportunidade de estar com eles em palestras, enfim, e é uma pessoa que um cara mundialmente conhecido, e ele traz essa perspectiva de teia, que é essa interconectividade que a gente vive. Então, ele traz os conceitos da física para as relações humanas, né? Então, a gente pode ter inúmeros exemplos que cuidam desse lugar, desse mundo em rede, em teia, e o tal da física é uma super leitura muito recomendável para quem quer enveredar por esse caminho de uma elaboração de um contrato consciente, porque isso tem uma não vou dizer uma metodologia, porque eu acho que cada profissional pode buscar as suas ferramentas para criar essas ambiências, né? Porque, mais uma vez, parece tudo muito fluido,
mas aterrando, o contrato consciente ele vira um documento de papel registrado numa junta comercial ou num cartório de notas. Então, assim, é algo para o nosso dia a dia, né? Não é uma teoria, É tangível. é tangível, não é algo para a gente ficar aqui filosofando. Por trás disso tem toda essa filosofia que a gente está falando, que é esse lugar de reconhecer a nossa interdependência, de a gente, como profissional, estar a serviço de algo maior que não seja simplesmente achar que eu estou trabalhando, estou com aquele cliente para ganhar um valor, um valor monetário, até porque a gente, como ser humano e como entrega, como serviço, eu não tenho valor. Então, o pagamento em dinheiro não me recompensa quanto ser humano, né? Traz para mim apenas um lugar de dignidade na minha sobrevivência. Então, não é esse lugar que a gente está buscando. Então, por trás dessa filosofia dos contratos conscientes, tem tudo isso. Mas e voltando à questão do paradigma, é um instrumento para esse lugar de estado oscilatório, de novo e de velho, que a gente vai trazer para o papel. Então, é preciso que eu tenha profissionais que estejam dispostos a entender por que não adianta eu fazer um documento onde eu me proteja e cria barreiras enormes entre as pessoas, achando que isso, de alguma forma, vai fazer com que isso seja sustentável. E isso vai parar no judiciário. E aí eu vou desembocar na tua seara, onde você tem um judiciário assoberbado com inúmeros casos que, de forma alguma, são relevantes para a sociedade como um todo. Mas são simplesmente discussões entre partes tão somente. São discussões relacionais. As pessoas ainda vão para o judiciário achando que ali vão sentar na frente do juiz, igual vê em novela ou em filme, e vão discutir a relação. E isso é um lugar utópico que a gente, como profissional do direito, sabe, mas que a grande parte da população não tem a menor ideia. Então, vai procurar o advogado nesse lugar de cuidar daquilo que está doendo e vai achar que no judiciário vai resolver isso. Então, cabe a mim, como profissional, entender o que essa pessoa está precisando. Sabe? Muito então, legal. antes de buscar esse caminho, então, não, vamos promover uma ação assim. Opa, mas peraí, essa pessoa está querendo discutir outra coisa. Será que lá no judiciário, será que é ali que eu vou resolver essa questão? Então, é um pouco isso, sabe? É abrir para outras possibilidades. Eu, como profissional do direito, eu não estou adstrito só ir buscar solução no judiciário. Porque eu retiro... judiciário, ele está longe de ter resposta para tudo. Eu falo isso sempre e não vou cansar de repetir. O Poder Judiciário é a intervenção do Estado na imposição da solução de um conflito de interesses que lhe foi apresentado. E que isso não tem nada a ver com resolver o problema. Exatamente. Às vezes, o pronunciamento judicial não resolve o problema e cria novos. A decisão, ela põe fim a um processo que começou sem que o Estado pudesse se insurgir contra, porque o acesso à jurisdição é um direito fundamental do cidadão, é uma garantia constitucional. Exatamente. É um direito potestativo, inclusive. A pessoa vai lá, exercita o seu direito de ação, coloca uma outra pessoa que pode não ter nada a ver com aquilo no banco do réu e está colocado, eu vou ter que movimentar toda a máquina para, no final, dizer que aquela pretensão era improcedente. Mas tudo bem, o direito de ação é isso, é abstrato, desvinculado do direito material. Qualquer um tem o direito de levar o seu reclamo, qualquer que seja, procedente ou não, ao Poder Judiciário, e no final das contas eu vou lá e digo, ó, é isso. Eu tenho 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Porque o Estado é aquele que está ali como terceiro mediador, árbitro daquele conflito de interesses, mas ele não assistiu ao fato, não participou da elaboração do nascimento, do surgimento daquela relação jurídica, não entende nada. E, de um lado, tem uma parte contando, conforme sua narrativa, o fato, tendo um profissional do direito para dizer, dar uma roupagem jurídica àquela narrativa. Do outro lado, vai ter alguém que participou da relação, que vai trazer uma outra visão
sobre os mesmos fatos, um outro profissional igualmente preparado para dar uma outra roupagem jurídica para aquela visão. As testemunhas de A vão falar em favor de A, as testemunhas de B vão falar em favor de B. E no final das contas querem que o juiz acerte e seja justo. Sim. Não dá. Né? Eu digo para todo mundo, galera, a gente pode fazer isso da maneira rápida, da maneira menos rápida e da maneira demorada. A maneira demorada é a seguinte: vamos sentar nós aqui e vamos resolver o problema. E aí eu chamo todo mundo para composição, para conciliação, e só termino aquele processo quando a gente chega a uma composição. E a maneira muito rápida, eu fiz isso no início da carreira, eu não posso mais fazer isso. E a gente evolui, a gente amadurece, a gente cresce. A gente estava numa lide entre dois grandes escritórios de advocacia, duas partes sem qualquer assimetria de informação ou vulnerabilidade, uma relação paritária e empresarial muito antes do Código de 2015, muito antes. Isso foi lá para 98, 97. E escritórios medalhaços, partes medalhaças, uma complexidade tremenda, e cada patrono tinha um parecer de um jurista especial. Um lado tinha o parecer do Barbosa Moreira, o outro lado tinha o parecer do professor Bermudes. Um lado era dividido pelo escritório Elite A, o outro lado era defendido pelo escritório Elite B. E aí fomos para uma audiência de conciliação. Audiência de conciliação. Depois de quase 8 horas de audiência. 8 horas de audiência. E não tinha o 331 do código, não. Foi 97, 98. Depois de 8 horas de audiência, a gente não tinha chegado a acordo nenhum. Aí o que eu fiz? Isso aí eu vou confessar publicamente. Mas a história já rolou tanto no tribunal, o pessoal achava que é lenda, agora eu acho que eu vou confessar dizendo que ela não é lenda, não. Eu abri a minha gaveta, peguei um nariz de palhaço, botei em cima da mesa. E falei o seguinte: bom, vamos lá. Está aberta a disputa. Qual dos dois lados vai conseguir colocar em mim um nariz de palhaço? Porque as versões são tão conflitantes, as teses são tão conflitantes, e de um lado Barbosa Moreira, do outro lado, Sérgio Bermudes, que vamos lá, vamos jogar um cara coroa, a gente acaba isso aqui rápido. Eu tenho 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Ou a gente resolve isso no cara coroa, ou a gente vai disputar aqui para ver quem é que vai colocar em mim o nariz de palhaço. Porque é impossível que os dois tenham razão. Alguém está mentindo, senão os dois estão mentindo. Então, é justamente sobre esse lugar, nesse lugar de ter razão. Então, é a cultura adversarial. Não querem resolver o problema, querem ganhar. Exatamente. Eu tenho razão. Quem é que fica com os louros? É exatamente sobre isso, exatamente sobre isso, né? E a gente vem já desse movimento, né? Você como... Só para concluir, Fernandinha, rapidinho. Desculpa. Não, perdão. É rápido. Não. Juro que depois disso, eu falei com tanta convicção, mas eu falei com convicção mesmo, que a gente teve mais meia hora para começar a redigir as cláusulas do acordo. E em 1h30, ou seja, 10 horas de audiência, a gente conseguiu entabular o acordo entre as partes. Depois de 8 horas em que estavam tentando brilhar para os holofotes. Quem é que ia sair dali vencedor? Aí eu falei, cara, então pô, bota aí, joga pro alto, qualquer um. Eu posso decidir em favor do Barbosa Moreira, eu posso decidir em favor do Bermudes, cara. Eu tô convencido pelos dois. Eu julgo isso agora. Eu decido aqui na frente de vocês. Vamos lá. Cara, coroa, pum, quem é que vai botar o nariz de palhaço no julgador? Aí eles entenderam que a gente estava falando sério e que eles tinham que resolver aquilo. E era verdade. Eu falava para eles, gente, vocês participaram do problema. Por favor, sejam parte da solução. Sim. Não entreguem para mim querendo que eu seja justo. Eu não vou ser justo. Eu posso dar sorte, posso dar azar para os dois lados. Ainda tem isso. Sim, eu posso jogar procedente em parte. Sim. Então, cara, vamos fazer parte da solução e não me trazer como mais um elemento do problema.
Aí eles entenderam, a gente chegou lá 10 horas de audiência, fechamos um É, acordo. exatamente. É esse lugar, né, assim, de não protagonismo daquilo efetivamente que estava sendo colocado em discussão, porque eu não consigo entender esse lugar diametralmente oposto, que não conseguisse levar a uma construção. É uma realização, todo mundo tem razão, realmente todo mundo tem razão. E aí vamos ver dentro de quem tem razão. E é por isso que é o bacana, por exemplo, de uma ferramenta como o contrato consciente, que se eu estou nesse lugar da razão, eu tenho ali no instrumento contratual como, ok, dentro dessa razão, vamos construir consenso. E como a gente constrói consenso? Não é votar ou barganhar. É simplesmente ir se colocando, se vulnerabilizando para o outro enxergar seu lugar e você enxergar o lugar do outro. Porque quando eu vou descer para valores e necessidades individuais, eu consigo me conectar com a pessoa que está do outro lado. Porque sobre isso, o outro também sabe que lugar é esse. A gente só usa estratégias diferentes. Então, é muito esse lugar. Quando nos contratos conscientes, quando eu crio essa ambiência de confiança, é entender que a minha estratégia para alcançar reconhecimento, por exemplo, numa relação societária ou numa relação de casamento, é diferente da sua estratégia. Porque a estratégia da gente tem a ver com o nosso unconscious bias, com a vida que eu levei e que eu cheguei aqui desse jeito. Eu sou Fernanda Guerra, porque eu tenho 43 anos nas costas que me fizeram chegar aqui dessa forma, da mesma forma que você, Wesson Rego, com toda a sua bagagem. Então, a forma com que a gente vai buscar as mesmas coisas é diferente. Mas se eu digo para você que o que eu queria, na verdade, era isso que estava por trás, se você consegue enxergar isso, a gente começa a desarmar e começa a se tocar naquilo que é a humanidade, e aí começa a construção de consenso. Bom, então aqui eu posso flexibilizar para você. E é um processo realmente que precisa, por exemplo, de uma vontade. Por isso que eu gosto de trazer muito que é um lugar de liberdade num lugar de ser voluntário, porque eu preciso que as partes queiram estar ali. Porque eu, como profissional, como um simples facilitador de diálogo, não vou trazer, eu vou trazer dado de realidade e vou trazer contornos para quando a coisa estiver Exatamente. saindo. Mas eu não estou preocupada nem com que tipo de loucura eles vão pensar, por exemplo, numa cláusula de harmonia. É meditar. Vocês querem dançar tango? Dancem tango. Para resolver. Se isso quebra o gelo, quando você está pé da vida com alguém, sentar, ou tipo, você toca guitarra, tá pé da vida com o Vitor. Se para você construir um acordo onde você tá pé da vida com ele por alguma coisa que ele fez que você não gostou, sentar com ele para tocar guitarra, desarma, ótimo, bota lá. Deu ruim, a gente senta, toca aquela música e aquilo conecta a gente de novo para a gente respirar e conversar num outro lugar. Num lugar de construção de consenso, não de punição, não de culpabilidade, porque é isso, né? O acesso ao judiciário faz com que eu cuide só de uma ponta, né? Nesse padrão punitivo que a gente tem, né? De acesso ao judiciário. Então, e isso é uma possibilidade? Mas a gente tem outras. E aí, a gente vem no movimento dessas novas possibilidades, não só mediação, práticas colaborativas, que você já deve estar encontrando no tribunal. Então, tem muitas outras possibilidades que estão florescendo nesse lugar da gente quebrar com essa mentalidade adversarial. Entendendo, por exemplo, as práticas colaborativas, que eu tive a oportunidade de fazer formação, quando você vai lidar com um divórcio, né? com guarda, com questões de família, de uma delicadeza, de uma profundidade incrível. Então, enfim, é uma ferramenta, um acesso à justiça maravilhoso e que deve ser super incentivado, né? Enfim, então esse lugar que a gente precisa se ampliar, né? E muito trazendo realmente o judiciário, esse terceiro extremamente qualificado que está ocupando a cadeira de juiz, de desembargador, dos colegiados, para tratar algo que seja de relevância para aquela sociedade que a gente vive, né? E não situações corriqueiras, o que a gente vai senta um papo e conversa. Cadê a nossa capacidade disso, sabe?
Então, em algum momento a gente perdeu a capacidade de dialogar. isso E aí. eu acho que agora, dois inúmeros efeitos, não dos efeitos ruins, mas dos efeitos positivos, ou das lições que a gente precisa tirar do momento atual, é esse, né? A gente precisa aprender a conversar outra vez. A gente precisa aprender a dialogar, a gente precisa aprender a transigir, a ceder, porque não dá para ocupar o mesmo espaço que o de outra pessoa. A gente tem que saber respeitar os limites de cada situação. O Ricardo Proença, lá no nosso canal do YouTube, ele fez uma observação bem interessante. Ele bota assim, seria humanizar o contrato? E, exatamente, trazer o elemento essencial, porque o contrato é entre duas partes, não é entre um ET e uma máquina. É entre dois humanos. E cadê os humanos, né? Você trouxe esse lugar do diálogo. A gente hoje, e eu estou trazendo estou trazendo um lugar de sociedade, me incluindo nesse lugar, porque isso é igual ginástica, né? A gente precisa praticar. Então, entender que diálogo não é expressão de opinião, não é sobre ter razão, não é sobre falar, mas é sobre também escutar. E escutar é algo que precisa ser exercitado, porque falar é uma necessidade, a gente fala o tempo inteiro. Agora, parar para escutar o outro realmente é um exercício que precisa ser feito. E mais, entender que conversar é uma co-construção de sentir. Comunicação não é expressão de opinião. Então, a gente acha que comunicar é ligar a TV e ver lá o William Bonner falando, e aquilo se trata de comunicação, ou abrir o jornal, aquilo se trata de expressão de opinião. Comunicação é algo que é construído entre duas pessoas, sabe? E construído numa mão de via dupla, nesse lugar de sentimento. Isso é comunicação, no âmago da palavra, e não um expressar de opinião. Então, é sobre esse tipo de resgate que a gente precisa para trazer humanidade para as nossas relações. Eu anotei aqui, Fernanda, depois você me corrija ou amplia. Eu anotei aqui, bom, antes rapidinho, deixa eu fazer vários registros. A Babi, minha filha, também está na área, ou seja, a família veio toda em peso, tá certo? O Vadico está aí na área. Uma amiga minha também, chamada Silvana, do nosso grupão, deve estar lá com Laurindo, prestigiando a gente. Obrigado pela participação. Eu anotei aqui, Fê, várias áreas que eu acho que podem ser muito úteis, né, para essa discussão. Eu anotei aqui, olha, conforme você foi falando, direito societário, direito das famílias, a questão do direito imobiliário. Muito. Eu queria trazer, assim, uma... Travou. Desculpa, minha mãe entrou na ligação. Eu fiz uma conversa dessa com o Marco Aurélio, né? Com o Marquinho, Marco Aurélio Bezerra de Mello. E ele Marquinho, falou, nota 10. Marquinho, pois é. E aí ele falou, então, Fê, assim, vamos falar, o contrato consciente é um contrato que eu vou falar, então, de sociedade, vou falar de casamento, vou falar de família. Eu falei, Marco, vou trazer para você a área que você gosta de falar, e eu sei que você também é afeto nessa área, por exemplo, direito imobiliário. A Kim Reiter, que é essa advogada pioneira nessa ferramenta, compartilhou há um tempo atrás, comigo, com algumas outras pessoas, e se eu não me engano, está até no LinkedIn dela. Um movimento, não é um workshop, como é que eu vou trazer? Eles fizeram no País Basco uma grande rodada de feituras de contratos conscientes para locação. Imigrantes com um grande problema de adquirir moradia, porque são pessoas sem referência, que você não conhece, isso gerava um grande problema no País Basco, de aluguel de imóveis para essas pessoas. Então, advogados, na Europa existem escritórios especializados em contratos conscientes hoje em dia. Então, se propuseram fazer um dia de feitura de contratos conscientes para locação de imigrantes no País Basco. Isso rendeu um vídeo lindo sobre esse lugar. Então, assim, o espectro de aplicação é enorme quando eu penso nisso. Eu acho que a gente chegou a conversar rapidamente sobre isso. Um outro lugar muito interessante é na parte sucessória, no planejamento sucessório. Você
sabe aí do outro lado do judiciário quantas vezes os testamentos são impugnados simplesmente porque tem toda uma questão relacional que não foi cuidada entre pais e filhos, e que aquilo depois entre irmãos, sobrinhos, enfim, toda uma questão familiar que é trazida para o judiciário. E isso, na maioria das vezes, está por trás dos inventários que eternamente tramitam no judiciário. Então, tem uma ampla aplicação para questões sucessórias, onde você vai cuidar com todos os envolvidos essas questões. Muito ligado a direito empresarial, num lugar também familiar, empresas familiares. Então, eu tenho tido muitas conversas com family office que cuidam de empresas familiares. Então, como você utilizar essas práticas de governança para construir acordos e contratos conscientes entre familiares que são sócios, que têm toda uma gama de relações que se envolvem, além de irmãos, Olha quem entrou aí. pais e filhos. Oi, Deda! Enfim. Agora a família está completa. Não é? Que lindo, que prestígio. Obrigada, gente. Muito, muito feliz de estar reunida com essa família toda aqui, falando de coisas que tocam o meu coração e que me expandem tanto e que também tem a ver com esse lugar de sustentando os reais, né? Que coisa boa a gente está conhecer amigos de anos, 15, 20 anos, e é isso, né? Relações que mudam. Tem hora que a gente está muito junto, hora que está muito afastado. Que códigos são esses que a gente usa e que aprendizados são esses que a gente tem nessas relações que se perduram, que a gente pode trazer também para essas relações contratuais, né? Então, esse é o convite para que a gente possa trazer para todas as nossas relações esse clima de poder conversar de coisas difíceis e se reinventar nessas relações. Então, assim, a amizade que eu tenho com a família de vocês é esse lugar, né? Quantas coisas nós vivemos juntos e a gente vai se reinventando, vai estando junto, e assim é a vida. Então, por isso, essa preocupação de trazer esse lugar para os contratos. Então, alguém perguntou aqui sobre as relações de trabalho. As relações de trabalho, elas têm uma questão muito peculiar no Brasil, porque a gente tem um lugar de hipossuficiência desse trabalhador. Então, na grande maioria, esse trabalhador não tem capacidade, muito porque a gente vai voltar para uma questão cultural, educacional, da nossa estrutura societária, que não permite com que essas pessoas em pé de igualdade possam estar ali conversando. Mas aí entra o papel que também precisa ser revisto dos sindicatos, do próprio judiciário trabalhista. Eu fiz uma live há um tempo atrás com uma juíza do trabalho, onde a gente trouxe justamente essas conversas. Nesse momento da pandemia, onde é convocado desse trabalhador que nunca fez isso, que está registrado numa carteira de trabalho, a negociar. Como? Sabe? De que lugar? Então, e isso são conceitos que estão sendo exigidos da gente e que a gente não tem educação, não tem hábito. Então a gente precisa se rever como sociedade, se rever como ser humano e começar a construir isso. Então, é inadmissível a gente ter nossos filhos que estão em fase de formação e não dar para eles essa perspectiva, porque eles não vão entrar no mercado de trabalho onde eles não tenham que estar negociando as suas relações de trabalho. Até porque essa estrutura de trabalho que a gente hoje tem, daqui a alguns anos ela também não vai existir. Então, quando eu penso em situação de trabalho, é claro que para o trabalhador, que a Justiça do Trabalho hoje prevê o seletista, ganhando menos de... Acho que a Justiça do Trabalho tem como ponto de partida acima de R$ 12.000 aquele trabalhador que ela não precisa entender como hipossuficiente. A partir daí, eu posso começar a pensar num contrato consciente de trabalho, mas que eu possa minimamente construir, que seja através dos sindicatos ou de outras ferramentas, esse lugar onde o trabalhador possa se empoderar e ele próprio estar ali em pé de igualdade com o seu empregador, discutindo remuneração e todos os outros direitos trabalhistas. Esse é um caminho longo a ser percorrido, porque a gente tem aí uma dívida como sociedade enorme, né, educacional, mas fica a luz, no mínimo amarela, acesa num momento como esse que a gente está vivendo, né? Então também tem aplicabilidade aí.
Fê, o papo tá ótimo, tá maravilhoso, mas você Hum. tem um compromisso às 19, eu tenho uma aula para dar às 19, a gente Ó, isso. estendeu até onde a gente Isso, conseguiu, né? isso. Foi Foi, maravilhoso. foi, foi bem Nas relações, legal. ó, só respondendo, nas relações de consumo também, mas aí vale um parênteses que a gente não vai ter tempo aqui para conversar sobre isso, mas sim, também é possível nas relações adesivas, de consumo, tudo é possível a gente trazer um pouco mais de humanidade e igualdade nessas relações. Principalmente quando a iniciativa parte do vulnerável. Uhum. Quando não é uma coisa imposta, mas por iniciativa do vulnerável. Isso é que é legal. Ó, a Débora está dizendo aí, ó, adorei ver você, Também, Fê. Ela não também. adorou me ver, não, tá vendo? Ela adorou. 24 horas, Erson, 24 horas, Ó, não. a Caroline está mandando um beijo para a tia Fê. Ah, Fê, não. olha só, foi muito bom o Foi, papo. Eu amei. aprendi coisa demais aqui, fiz as Eu minhas parece. inúmeras anotações. O que eu vou sugerir aqui a galera agora? Eu vou pedir ao pessoal que encaminhe lá no feed mesmo, que tem o convite para essa live, que encaminhe lá no feed, deixa lá no feed, é bacana a gente ter esse feedback, o seu comentário, deixa lá no feed a sua dúvida, tá certo? Para a gente tentar responder conforme nossa possibilidade. Eu vou pedir para você, Fê, deixar lá no feed também o nome certinho da Kim Writer, eu suponho que seja Kim, K-I-M, não sei. Writer, deve Isso, ser exatamente. W-R-I-T-R. Isso, exatamente, Chutei exatamente. direitinho. Sim, Aí sim. deixa lá o Mas eu canal que a deixo. gente possa buscar Sim. isso. E, Uhum. eventualmente, como é que a gente pode também procurar essa informação contigo, lá a Sim. sua consultoria, um perfil em que as pessoas possam te procurar para ter mais detalhe, mais orientação, mais esclarecimento sobre esse assunto que é instigante, é muito moderno, é muito recente. É. As pessoas precisam tomar pé disso, porque impõe realmente uma mudança total no comportamento nosso profissional, no nosso comportamento como ser humano relacional. Então, é legal a gente ter essas referências. Aí, se você puder deixar essas referências Sim, lá no super. feed, E a gente deixar o seu pode. contato para as É, pessoas, no teu perfil, né? sim, e é um lugar muito, muito bacana, porque assim, os contratos conscientes, as pessoas adoram ver contratos conscientes, então, ver esse documento lindo, que pode, às vezes, tem documentos feitos em história em quadrinho, em notebooks, então, enfim, a infinidade, além do conteúdo ser gostoso de ler, ser instigante, tem todo um lugar de beleza desse documento, de atratividade, que é realmente também uma mudança, sabe? Um lugar de design que é muito interessante. Então, assim, tem muito, muito papo, muito tema para gente trazer nesse campo. Eu agradeço demais, o Erson, o carinho, enfim, a oportunidade. Tá com você é um presente, um profissional que eu admiro muito, um professor também que eu tenho toda uma honra e respeito pelo profissional. Enfim, que transmite o conhecimento com tanta maestria e paixão como você e como juiz, né? Enfim, então é uma honra a gente poder ter um judiciário composto com caras como você, como Marco Aurélio, e isso só faz com que eu tenha mais fé ainda na profissão que eu escolhi de alma exercer. E legal que a gente se conheceu trabalhando, né? Sim, nossa, é verdade. Eu, Você como juiz juiz auxiliar da auxiliar da presidência, presidência. você é Isso, advogada dos sindicatos brigando lá pelo precatório dos seus isso, assistidos e exatamente. constituintes. Por isso que eu falei, a nossa relação é uma relação que você vê como é que a vida é assim. Né? E que depois, por outros caminhos, a gente foi ter amigos em comuns, que é o Marquinho, que fez com que a gente tivesse uma outra, e sabe? E aí, uma Exatamente. relação que eu fui estreitando com a sua esposa, meu filho crescendo com vocês. Então, assim, são caminhos da vida que fazem com que aí hoje a gente nunca planejou. Estou eu aqui conversando com você sobre relações, sobre contratos, e sabe? Me E a dando vida é aula. isso.
Me dando aula. A gente está sempre aprendendo, assim é a vida, não tem jeito. É isso, é esse lugar de aprendiz o tempo inteiro, é isso que faz com que a gente seja vivo, né? Se a gente entra num lugar que tudo sei, acabou, né? Exatamente. Por que eu acordo, né? Então, é esse lugar. Eu também me coloco como aprendiz o tempo inteiro, né? Para a gente estar aberto para aquilo que vem para o novo, né? É isso. Então, olha só, galerinha. Façam lá na fotinho do convite, no feed da live de hoje. Deixem aqui no feed os seus comentários, eventualmente as suas dúvidas. A professora Fernanda vai deixar lá o perfil dela, o contato, essas referências da professora Kim, que são bacanas, são legais. A gente precisa conhecer mais a questão dos contratos conscientes. Eu acho que a gente precisa mesmo incorporar isso no nosso dia a dia. Fê, foi um prazer enorme estar aqui conversando contigo. O Wesley me fez uma pergunta, onde é que ele pode sugerir tema de live? Wesley, toda domingo o Instituto ele faz a programação das lives da semana. Então, acho que a gente pode combinar aqui, né, que ali naquele feed do cronograma das lives da semana, a gente pode abrir um espaço para o pessoal apresentar a sua sugestão de lives para a gente também. E aí a gente faz um happy hour interativo jurídico. Queria aqui agradecer também a sua equipe. Nossa, extremamente delicada, atenta, um primor. Fiquei muito impressionada com o pessoal do Instituto, enfim, extremamente cuidadosos, com algo que parece corriqueiro, parece simples, mas toda a importância. Então, assim, queria agradecer. Realmente, você tem uma equipe maravilhosa, eles são incríveis, muito bom trabalhar assim. Obrigado, gente. Valeu mesmo. Fê, um beijo. Beijo. Obrigado beijo. pelo seu tempo. A gente até passou, você vai ter que correr agora, porque eu sei que você está apertada no horário. Ainda bem, mas muito obrigado. Aqui dentro mesmo, é só se conectar em outro lugar. É verdade. Obrigado aí pela disponibilidade. Obrigado a vocês todos que participaram conosco dessa live. E amanhã já fica aqui o convite, a live adiada, né? o repetida da semana passada, que é com a professora Amanda Flávio de Oliveira, que vai trazer a questão da análise entre direito e economia. Nossa, então, fundamental. Se Deus quiser, amanhã vai dar tudo certo e a gente terá uma live excelente com a professora Amanda Flávia. Obrigado a você, Fernandinha. Obrigado a todo mundo que mandou mensagem. Vou sair. Obrigado à família toda que participou. Sim, obrigada. Vitinho, Babi, Mariana, os amigos. Mariana. Obrigada. Um beijo em todos. Beijo. Até amanhã, gente. Beijo. Tchau. Tchau.